Avante, soldada! Sentido! A forja de hoje é nos pés, com a preparação do Evangelho da Paz. Eu sou a embaixadora de Cristo, Carlos Rejane, herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo Jesus, das riquezas da graça e das riquezas da glória, para exercer sacerdócio real no reino dos céus. Vamos juntas? Na armadura de Deus, a gente está vendo vários itens da armadura de Deus. E no capítulo anterior, nós vimos sobre 2 desses itens: o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, nesta armadura que Deus nos coloca a par para vencermos as guerras, vencermos a guerra e as batalhas diárias, nós temos vários itens dessa armadura. Então, 2 nós já vimos. Hoje veremos uma outra parte desta armadura, o Evangelho da Paz. O nosso embasamento está em Efésios, capítulo 6 e versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os calçados, na ocasião em que Paulo viveu, ele estava fazendo a alusão à armadura de um guerreiro romano. Então, esse soldado desse exército, ele tinha nos calçados sandálias. Essas sandálias, elas, para serem firmes em frente de batalha, elas eram grossas e tinham travas nos pés, aliás, nas solas. E para ela ter essa firmeza, para não deslizar durante a batalha, é que os soldados tinham esta segurança. Assim somos nós, no mundo espiritual. Nós devemos ter firmeza, calçando, e não é qualquer sapato, qualquer sandália, é uma sandália pautada na preparação do Evangelho da Paz. Aqui a gente volta e tem aqui a palavrinha preparação. Esta palavrinha preparação está dizendo que a gente precisa estar bem alinhado para sabermos como que vamos propagar este Evangelho da Paz. Se precisamos nos preparar, a gente sabe muito bem que no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. E para ter essa preparação, nós precisamos tomar posse, estudar esses evangelhos para poder propagá-lo. Então, note que a gente precisa preparar-se os nossos pés para estar firme. Para estar firme, a gente precisa dessa preparação, sabendo dos evangelhos, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que anunciam Cristo. Voltando aqui, a gente tem os calçados, e esses calçados estão firmes quando a gente conhece os evangelhos, né? E temos outra base bíblica aqui, aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15, que diz: e como pregarão se não forem enviados? Então, a gente tem esta missão, a pregação do Evangelho. Nós temos a obrigação não somente de nos defender. A armadura de Deus não é somente para nos defendermos. E também não só para atacarmos. É também para a gente agrupar mais vidas possíveis a serem salvas. E essas vidas, elas só vão saber como serão salvas se nós tivermos esta pregação na ponta da nossa língua.
Esta pregação, como eu já falei, é a pregação do Evangelho, do Evangelho, dos 4 Evangelhos. E continuando então, e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Então Deus está tratando conosco para esta anunciação do Evangelho. E esses pés, como nós vamos ser? Como eles estão calçados, eles serão pés formosos. Mas que coisa mais linda! Dos que anunciam a paz. O próprio Evangelho já dá a entender que ele é a fonte de paz. E dos que anunciam coisas boas. Essas coisas boas são o próprio Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Então, nós temos que fazer a implantação em nós. Deus implantou em nós o seu Evangelho de Cristo. Vivo, ele está vivo em nós. E nós precisamos passar este Evangelho para outras pessoas, anunciar essas boas novas. Então, é um item indispensável. Ele está meio que no meio desta armadura, né? A preparação do Evangelho da Paz, ele está no meio. Então, tu já tens ali 2 itens, agora tem um terceiro, que é calçai os pés para a preparação do Evangelho da Paz. E a gente sabe muito bem que a gente precisa se calçar desse Evangelho para poder propagá-lo. Notem que para levar essas boas novas, ela vai ter uma consequência. A consequência é termos a paz, que excede a todo entendimento. Esse entendimento terreno que as pessoas não entendem por que os cristãos, confessos de Cristo, que vivem o Evangelho, eles não entendem por que nós temos a paz, é porque não é o próprio entendimento que dá essa paz. É o entendimento vindo do céu. É uma emanação do Espírito Santo chamada entendimento. E é, portanto, no campo espiritual, porque esta batalha que nós estamos falando é uma batalha espiritual. Então, anunciemos as boas novas para que Cristo reine.